Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos por mais uma manhã. Nós somos gratos pela Sua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas mais uma manhã. Somos gratos pelo Seu amor derramado sobre nós mais uma manhã. Somos gratos pela graça do Senhor que transforma as nossas vidas mais uma manhã. Somos gratos, Senhor, pela tua fidelidade sobre nós mais uma manhã. Somos gratos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelo nosso corpo que funciona, Senhor. Somos gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Somos gratos porque o Senhor todas as manhãs tem nos santificado, tem nos mostrado algo diferente, tem nos abençoado, tem transformado as nossas vidas, para que juntos nós possamos caminhar ao teu lado. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, porque o Senhor é santo, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso. Exaltado e engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações através da sua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha estar agindo em nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Esteja abençoando nossas vidas, esteja ministrando sobre nossos corações. O Senhor conhece nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas lutas e as nossas dores. Que o Senhor venha estar derramando suas bênçãos, que o Senhor venha estar nos dando discernimento e que o Senhor venha estar derramando da sua cura sobre nossas vidas, Pai. Venha estar cuidando dos nossos lares, das nossas famílias e dos nossos familiares. Venha estar agindo com o teu Santo Espírito para que eles também venham despertar e desejar cada vez mais a tua presença e conhecer cada vez mais da tua palavra, e que isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar ministrando com o teu Espírito sobre o teu povo. Que o Senhor venha estar despertando a sua igreja para que ela possa fazer diferença sobre a nossa nação. E haja verdadeiramente um avivamento, Pai, não de placas, mas de pessoas, Deus. Te clamo, Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro. Que esse povo aprenda, Senhor, a te buscar, a te exaltar e te adorar verdadeiramente para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço, traga paz também para Jerusalém. Que o Senhor traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor haja com o teu poder sobre aquele lugar e que haja conversões a Yeshua para a honra e glória do teu santo nome, que aquelas pessoas através de visões, sonhos ou até de pregações, que elas venham conhecer Jesus como Messias, que elas venham descobrir que ele é o Emanuel, o Deus conosco, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Age com teu Santo Espírito, age com poder, age com a sua graça, para que aquelas nações sejam transformadas e através da transformação daquelas nações, as nações vizinhas e todas as nações da terra também sejam transformadas pelo teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, exaltado hoje e sempre.
Em nome de Jesus, Senhor, age com o teu Espírito. Perdoa os nossos pecados e nos ensina também a perdoar, assim como o Senhor perdoa. Nos ensina a ter amor nos nossos corações, assim como o Senhor tem por todas as pessoas e por todas as nações. E que tudo, Senhor, tudo que façamos seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Seja para que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. E a gente tem visto Deus ministrar aos nossos corações. E a gente entrou, então, numa segunda parte do livro de Gênesis, que começa a história, então, de um povo escolhido por Deus, que através de Abrão. A gente viu, então, Terá iniciando uma jornada, saindo de Ur e indo para Canaã. Só que por algum motivo Terá para no meio do caminho e não conclui a sua jornada. E aí ali a gente aprende quantas vezes saímos para fazer algo para Deus e no meio do caminho paramos. Não concluímos, aí Deus tem que levantar outra pessoa para concluir aquilo que era nosso dever. Então Deus levanta Abrão, manda Abrão sair do meio da sua parentela e concluir a jornada de levar aquele povo para Canaã. Então a gente tem Abrão então saindo, indo para Canaã, construindo altares e adorando ao Senhor. E ali, com uma situação diversa, uma tribulação que a gente sempre passa, Abrão passa, então, por uma seca, uma fome, e ele tem que descer ao Egito. Chegando ao Egito, ele causa uma situação, por medo de sua vida, ele pede para que sua mulher, Sarai, fale que é a sua irmã, porque aí, dessa maneira ele queria impedir com que os homens a desejasse e então o matasse para tomá-la para si. Mas ele não contava que quem fosse tomá-la seria o rei, o faraó, e não tinha espera. Então o rei toma Sarai para ele e ali ele fica numa situação complicada, né? Ao ponto de Deus ter que recorrer, Deus ter que agir. Abrão não tem o que fazer e não faz, por medo da sua própria vida. Então Deus derrama sobre o palácio do faraó uma grave doença, ou graves doenças, como está escrito aqui, para que o faraó, então, provavelmente através de um sonho, de alguma visão, alguma coisa aconteceu para que ele descobrisse que o que estava acontecendo era por causa do que ele tinha feito, porque ele tinha tirado Sarai de Abrão. E ali, então, ele devolve Sarai para Abrão. Abraão, depois de ter recebido presentes de Faraó, eles pegam tudo que eles conquistaram no Egito e voltam para Canaã. E ali eles fazem uma viagem, então eles param em Negueb e continuam a sua jornada para Canaã. A gente vai ler capítulo 13 de Gênesis, e aí a gente vai descobrir, então, essa jornada de Abrão. Gênesis, capítulo 13, versículo 1. A desavença entre Abraão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens
que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então, Abraão leva Ló junto consigo, e ali os dois têm gados, tendas, e eles começam a prosperar ao ponto da terra não sustentá-los. Lembra que a terra não era deles, eles eram passageiros naquele lugar, então eles não tinham só que disputar aquela terra entre os dois, que já era difícil, mas tinha em volta deles também ali cananeus e fariseus. Versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Essa palavra irmãos ela é bem interessante, trazendo para dentro do contexto judaico e hebreu daquela época. A palavra que a gente costuma usar hoje como sobrinho, que no caso é o que Ló é de Abrão, por ser filho de seu irmão, não existe. Então, o filho do seu irmão é seu irmão também. Então, essa é uma ideia que existe naquele período, para aquela época. Então, não existia essa palavra sobrinho. Então, ele chama aqui Ló de irmão, porque também era seu irmão por ser filho do seu irmão. Então, há uma linha de pensamento, de raciocínio, que Sarai não era exatamente filha de Terá. Isso é uma linha de pensamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é indiferente, mas é interessante sabermos. Então, que Sarai também era filha de Arã. E por ela... E quando Arã morre, a gente vê lá em Gênesis 11 não, no 12, tanto Naor casa com Misca, que era filha de Arã, como também Abrão casa com Sarai, que também era filha de Arã. Porque nessa cultura também as heranças não ficam com as mulheres. E se o pai morre antes dessas mulheres serem casadas, o destino delas provavelmente seria a prostituição. Lembrando que a gente fica assim, mas pô, elas podiam com o tempo arrumar um marido. Lembrando que naquela época quem arrumava marido para suas esposas eram seus pais. Era o seu pai que arrumava o marido, que autorizava esse casamento. Então, tanto Naor como Abrão casou-se com suas irmãs, ou no caso, sobrinhas, né, como a gente conhece hoje, mas é chamada de irmãs para que elas não entrassem não se prostituíssem, para cuidar delas. Era uma maneira de mantê-las protegidas da sociedade e elas continuar no meio da família. Então a gente vê esse contexto sendo afirmado aqui quando Abrão chama Ló de irmão. Ele podia falar assim, afinal somos família. Ele fala, não, afinal somos irmãos. Versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for à direita, irei para a esquerda. Então, Abraão, ele tinha esse direito de ele escolher para onde iria por ser o mais velho. Mas ele escolheu dar o direito para Ló. Ló, escolhe para onde você for, eu vou para o lado contrário. Versículo 10. Ló, então, olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Eu acho bem interessante essa nota, né? Que
que Moisés, né, o autor do livro, deixa. Olha, Ló escolheu ir para este lugar, mas ele foi para um lugar muito próximo de uma cidade onde os homens eram perversos. Então ele já dá uma deixa do que pode acontecer com Ló. Continuando, a promessa de Deus a Abraão. Então a gente começa a ver a obediência de Abraão começa a surgir quando Deus fala assim: saia do meio da sua parentela. E Abraão, de início, parece que ele não entende ou se faz de não entendido, mas ele leva seu sobrinho. Ele podia ter deixado Ló com Naor em Padã em Arã, mas ele resolve levar porque ele tinha pego Ló como seu filho. Então ele leva Ló e a gente percebe que enquanto Abraão está na sua jornada de Arã para Canaã, Egito e Canaã, Deus não fala com Abraão. Abraão adora, Abraão faz, Deus age ali para proteger Abraão e Sarai, mas você não vê Deus disse a Abraão. Mas assim que Ló vai para um lado e Abraão para o outro, a gente já vê de cara. Versículo 14, disse o Senhor a Abraão. No momento que há essa separação, Deus já volta a se comunicar com Abraão. Então, o versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Me perdi. De novo. Achei. 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então a gente finaliza o capítulo 13 de Gênesis com uma promessa de Deus que toda a terra que Abraão estava visualizando seria da sua descendência. Olha que interessante. Deus não falou para Abraão: olha essa terra, ela será sua. Não, Deus falou: será da sua descendência. Vagueie por ela, ande por ela. É como se tome posse dela, mas ela será da sua descendência. A gente vê para frente tanto Abraão como Jacó comprando terras, mas a gente percebe que tudo isso, na verdade, será do seu povo, da sua descendência, depois do êxodo no Egito. Capítulo 14, então, a gente vê Abraão indo socorrer Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elon, e Tindal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde ficava o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Então eles tinham ali, isso dá, eu não contei. Isso acho que dá 10 ou 9 cidades que eram dominadas por apenas um rei.
que eram sujeitas a ele, foram sujeitas a ele por 12 anos, provavelmente ali pagando impostos e todas essas coisas. Até chegar ao momento, então, que essas cidades que a gente tem aqui, que no caso é Sodoma, Pirsa, Gomorra e essas outras 5 cidades, elas se colocaram contra este rei Kedorlaomer e se rebelaram então contra. Então isso começa uma batalha. Versículo 5. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emis em Sevekiriataim e os Oreus, desde o monte de Seir até Euparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispare, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sedim contra Kedorlaomer, rei de Elon, contra Tidal, rei de Goim, contra Arasfel, rei de Senir, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sedim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Olha só, então os vencedores, que foram os 4 reis, eles saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e partiram. Então, o exército esse nome bem facinho de falar, Kedorlaomer, venceu o exército dos 5 reis. E ali ele saqueou, então tomou toda a riqueza ali de Sodoma e Gomorra. Versículo 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então, olha só, a situação, alguma coisa aconteceu. Ló, ele foi morar perto de Sodoma, mas nesse período de guerra e de batalha, talvez para se proteger, porque esse rei, ele saiu, Sodoma, os 5 reinos se rebelaram no 13º ano, certo? No 14º ano foi quando o rei de Elon começou a sair conquistando as outras cidades. Então, durante ali praticamente 1 a 2 anos, houve esses rumores de guerra e esses rumores de batalha. Provavelmente Ló, para talvez proteger a sua casa, a sua família, a sua riqueza, ele foi morar em Sodoma. Ele não ficou mais ali ao redor. Ele exatamente foi para dentro da cidade. Porque aqui fala, ele foi capturado porque ele morava em Sodoma. Versículo 13. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Interessante isso aqui. A Abrão, o hebreu. O povo tem... o povo hebreu, né, que a gente chama hoje, que seriam os israelitas, que é o povo judeu, eles têm esse nome de hebreus por alguns motivos.
Os teólogos falam que pode ser 2, na verdade, né? Por serem descendentes de Éber, eles podem ser chamados de hebreus por ser descendentes de Éber, mas a palavra hebreu tinha a ver também com ser aqueles depois do lago, aqueles de lá do outro lado. É como se a gente aqui no Mato Grosso do Sul conhecesse, vamos supor, o Diego é o baiano, ou o Vanderlei é o paulista. Então era como se fosse algo para denominar de onde ele veio. Então a gente tinha ali os cananeus, né? Que era o povo daquela terra, falando, foi lá avisar Abraão, o estrangeiro, o Abraão que não é dessa terra, que é de outra terra. Então, Abraão, o hebreu. Continuando, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens. Olha que exército gigante, hein? Treinados. É os 300 de Esparta, né? Nascido em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Aqui a gente vê 318 homens que não são só da tribo de Abrão. Vocês perceberam? Porque os irmãos que eram donos da terra onde Abrão estava eram aliados de Abrão. Então, provavelmente, não só os homens que eram os servos da casa de Abrão foram para essa batalha, como provavelmente também esses 2 irmãos e seus servos também foram junto com Abrão para esta batalha. Continuando, então. Nascidos em sua casa, e saiu em peregrinação aos inimigos até Dan. Versículo 15. Atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robã, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então, olha só que massa. A gente tinha 5 exércitos que entrou numa batalha contra esses 4 exércitos e perderam. Então, esses 4 exércitos estavam acampando e Deus deu uma estratégia para Abrão para atacá-los à noite e confundi-los. Então, eles atacaram em grupos. Não foi um ataque de uma vez. Foi ataque em grupos enquanto eles dormiam. E desta maneira, parecia que havia muita gente. E ali aquele exército de 4 reis fugiu. Além de ser derrotado, fugiu. E ali, então, tanto Abraão como esses 318 homens ficaram com todo o espojo de guerra. Além de salvar seu sobrinho e todas as mulheres e os restantes dos prisioneiros que existiam ali. E é interessante, né? Aqui, com as suas mulheres. Ele está se referindo a quem? Pode ser provavelmente a Ló, porque a gente vai descobrir mais para frente que Ló tinha 2 filhas. Vamos continuar. Melquisedeque abençoa Abrão. Versículo 17. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Sabe o que eu acho interessante? O rei de Sodoma,
na batalha eles fugiram, tanto o rei de Sodoma como de Gomorra. Eles fugiram, eles não morreram. E então os seus soldados morreram e tal. E aí a gente tem então Abraão vencendo todo o exército e voltando para casa, e ele se encontra com o rei de Sodoma indo de encontro a ele. Então a história de que ele teria vencido os 4 exércitos se espalhou. E o rei de Sodoma então está indo de encontro a ele com que intenção? E por que, vou usar os termos, por que cargas d'água Melquisedeque estava junto com o rei de Sodoma? Será que após a derrota, esse rei, ele foi até Salém pedir ajuda para Melquisedeque? Ou será que ele, oh, Deus, tu é bom, sabendo que Abrão era descendente de Sem, ele foi chamar seu parente, que era rei de uma cidade, para ali ele intervir e pedir pelas suas riquezas, pelas suas posses? Há grandes possibilidades. Porque se você parar para pensar por que Melquisedeque estava com o rei de Sodoma. Afinal de contas, Sodoma era totalmente perversa. Se uma cidade é perversa, é porque seu rei também é perverso. E aí a gente tem aqui Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, provavelmente um rei justo, que adorava ao Deus vivo e que não era conivente com essa perversidade de Sodoma. Por que eles estavam juntos? Provavelmente o rei de Sodoma foi clamar para que Melquisedeque intervisse com Abrão, descobrindo quem era Abrão, por Abrão ser hebreu, vir de lá, falou, cara, vou pedir para que ele interceda, porque olha, Melquisedeque já vem como se fosse com uma aliança. Ele vem com pão e vinho. Ele não vem para batalha, ele vem para um acordo, ele vem para sentar à mesa, ele vem para estar junto ali. E juntos ali eles tomarem uma ceia. E aí, Melquisedeque, né, que a gente pode não bater o pé, afirmar, porque a palavra em nenhum momento fala isso, mas existe a grande possibilidade de ser Sem, filho de Noé, rei da cidade de Salém, que no futuro vai ser Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele trouxe pão e vinho. Olha só, nem existia ceia ainda. Jesus ainda não tinha feito a ideia da ceia. Moisés também não tinha feito isso. E aqui a gente já está vendo a ceia acontecendo. Então Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, versículo 19, bendito seja Abrão, né? Pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então, Melquisedeque abençoa Abraão e reconhece que essa vitória de Abraão tem a ver com o mover de Deus. Abraão não venceria se Deus não fosse com ele. E Melquisedeque reconhece isso. Então ele fala, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha só, Melquisedeque continuando levando a cultura ensinada por Adão. Adão passa isso para teus filhos, que passa para os filhos dos filhos, que chega a essa história até Noé, de um Deus vivo, criador dos céus e da terra. E Noé, então, começa a andar com esse Deus criador. E Noé, então, passa isso para os seus filhos. E seus filhos, então, também ouvem a voz desse Deus criador. Lembra que quando Deus faz uma promessa a Noé de que não destruiria mais a terra, não estava só Noé, mas estava Noé e seus filhos. Então, Cã, ao se revoltar, ele se revolta conhecendo o Deus vivo. A mesma coisa que acontece com Caim.
Caim ouviu a Deus e mesmo assim escolheu se rebelar. E aí, Melquisedeque reconhece: bendito seja o Deus Altíssimo, porque foi ele que entregou seus inimigos em suas mãos. Cara, era um exército de 4 reis, vencido por 300 homens. Então, não foi, a gente vai ver muito isso acontecer na Bíblia. É igual, voltando, indo para frente, Gideão. Acontece a mesma situação. Gideão vence um exército de 120 mil homens com 300 homens. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus foi com ele. Assim como Deus foi com Abrão. Deu a estratégia, deu o movimento e com certeza Deus estava ali. E Melquisedeque reconhece isso. Então, olha só, quando Melquisedeque se encontra com Abrão, a história de que Abrão tinha vencido 4 reis já tinha se espalhado. Provavelmente, olha só, Abrão e 318 homens. Então, eles não estavam voltando a cavalo. Provavelmente eles estavam voltando a pé. Provavelmente, nesse momento, houve aquela discussão, porque a gente sabe que Ló não voltou com Abrão. Ló continuou em Sodoma. Então, provavelmente, o rei e Melquisedeque estavam a cavalo. E foram de encontro com Abrão, que encontraram com ele no meio do caminho, já sabendo da vitória de Abrão. E o rei de Sodoma, sabendo que toda a sua riqueza estava nas mãos de Abrão. Vamos continuar. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então, Abrão, ao ser abençoado por Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo. Na verdade, Abrão pegou toda a sua parte e entregou na mão de Melquisedeque. Se Melquisedeque levou para ele ou entregou na mão do rei de Sodoma, a gente não sabe. Ou sabe, não sei, vamos continuar lendo. O rei de Sodoma, 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Então, olha só. O rei de Sodoma foi negociar. Ele não foi lá, parabéns, você venceu os reis que nos derrotaram. Ele falou: olha, ao derrotar esses reis, você tem algo que é nosso. Então, vamos fazer um negócio? Os bens você pode ficar, mas as pessoas que você está levando como escravas, dá de volta para mim, para que eu possa de novo reconstruir a minha cidade e reerguê-la. Versículo 22. Mas, então, deixa eu marcar aqui. Então, o rei de Sodoma foi negociar com Abrão. Então, ele levou Melquisedeque com segundas intenções. Olha só, porque Melquisedeque não tinha nada a ver com essa batalha. Mas, versículo 22, Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Olha a atitude de Abrão, sabendo que quem faz tudo por ele é o Deus Altíssimo. Com essa bênção de Melquisedeque, ele pode ter percebido isso, que a sua vitória tem a ver com o que Deus fez. Então, Abraão, ao ver que o rei de Sodoma veio negociar, e sabendo quem era e da onde era e como era Sodoma, provavelmente porque eles esteve ali perto, ele fala: olha, ergueu as mãos para o céu, ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence. Nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, que é algo simples, pequeno, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Olha a atitude. Totalmente diferente do que ele teve no Egito. Por quê? Porque ele acabou de vivenciar o poder de Deus.
Abrão, ao ir para uma batalha salvar seu sobrinho, não pensou que ele poderia morrer. Já quando ele entra no Egito, ele tem medo de morrer. Então, é muito louco esses pensamentos. Então, Abrão vai para uma batalha com 300 homens contra 4 exércitos de 4 reis. No mínimo ali era, vamos colocar ali no mínimo 5 por 1. No mínimo, eu não tenho essa conta, e acho que aqui também não vai apresentar em nenhum momento. Mas no mínimo é 5 por 1. E aí você tem ali, cara, ele indo sem medo de morrer. E aí ele deixa bem claro aqui ao rei de Sodoma, olha, em nenhum momento você vai poder dizer que você me enriqueceu, porque o único que faz isso comigo é o próprio Deus. Olha a autoridade agora de Abrão. Olha o discernimento de Abrão. Versículo 24. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, lembra-se, esses 3 caras, eles eram donos da terra onde Abraão estava. Sócios, parceiros de negócio, amigos. Abraão não pode falar por eles, mas Abraão pode falar pelos seus servos. Afinal de contas, são seus servos, e ele é o Senhor. Então, tipo assim, o que eles comeram, não tem mal o que fazer, né? Mas, de nenhuma maneira, riqueza ou bem nenhum eles vão levar, porque tudo que eu tenho já é deles e eles fazem isso por mim. Mas a esses 3 que também levaram pessoas e estiveram comigo nessa batalha, a porção deles eu não posso tocar. O que eles tomaram é deles. E assim foi e aconteceu. E então a gente vê o capítulo 14 de Abraão. É muito louco isso. Abrão tomando uma atitude totalmente contrária do que ele fez no Egito. Uma atitude totalmente corajosa, nossa, por causa de Ló. É duro, é difícil de falar isso que eu estou pensando aqui agora, mas ele se preocupou mais com o seu sobrinho do que com a sua esposa. Ele não teve medo de perder sua vida indo para uma guerra para salvar seu sobrinho e sua família, mas ele teve medo de se posicionar diante do faraó para salvar a sua esposa. Então, a gente vê já algumas coisas mudando. Abraão sendo de novo abençoado por Deus. Lembra? Deus já tinha abençoado ele e já tinha falado para ele que ele seria uma bênção antes dele ir para o Egito. Ó, farei de você um grande povo e o abençoarei. Está no capítulo 12. Tornarei famoso e o seu nome você será uma bênção. O abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você toda a terra será abençoada. Pô, ele tinha a promessa de Deus. Que aqueles que o amaldiçoar seriam amaldiçoado. Que aqueles que o abençoar seriam abençoados. Então, olha, o Egito, ao dar bênçãos e riquezas para Abraão, também enriqueceu junto. Então, Abraão não tinha a necessidade de fazer o que fez. Mas por medo de sua vida e por sua fé ser balançada por uma seca e uma fome, ele faz o que ele faz. E aí, então, ao escapar do Egito, ao seu sobrinho ser mandado embora, ir para outra direção e ele para outra, Deus de novo diz a Abraão e o abençoa de novo, mostrando para ele a terra aonde toda a terra que será da sua descendência. Então significa de novo, Abraão, ó, você não morrerá enquanto você não tiver filhos. Toda essa terra será sua, da sua descendência. Peregrine sobre ela. Então eu serei contigo e te guardarei. Deus está fazendo uma promessa para Abraão, ó, você terá descendentes.
E até o momento do Abraão não tinha descendente. E quando Abraão sabe, então, das coisas que está acontecendo com Ló e sua família, ele não pensa duas vezes, ele levanta homens e vai salvar Ló. Uma atitude totalmente diferente do que ele teve no Egito. E aí, então, de novo, ele é abençoado agora por Melquisedeque. E Melquisedeque deixa bem claro que Deus o abençoa e Deus é com ele. E agora Abraão então toma uma atitude melhor ainda de falar, cara, eu não quero nada do que é seu para que você nunca diga que eu enriqueci por sua causa. Todo o despojo de guerra que eu peguei nessa batalha é seu, as pessoas, escravos, tudo seu, leva, eu só vou levar de volta. E nesse caso até o próprio Ló volta para Sodoma também. Então a gente vê Abrão amadurecendo e tomando atitudes totalmente diferentes do que ele tomou no Egito. Então a gente vai ver Abrão, aquela velha história, né? Nossa vida ela é assim, né? De altos e baixos. É maravilhoso a Bíblia por isso, porque ela não mostra super-heróis. Ela não mostra pessoas perfeitas, que acerta sempre, que nunca comete um erro, que nunca tem uma falha. Ela mostra pessoas comuns, que são chamados de heróis da fé, que mais para frente Deus vai ser chamado de o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó. E Deus é chamado, ele se aceita ser chamado dessa forma. Mas a gente não vê Abraão tendo uma vida perfeita. Tem altos e baixos. Tem momentos assim, cara, que você fala, cara, que cara de fé. Pegar 300 caras para competir com 4 exércitos e vencer. Só que a gente vê momentos antes ele morrendo de medo de morrer ao ponto de entregar a sua própria esposa na mão de outro homem. E aí a gente vê Abraão, então, conquistando coisas grandemente e depois, de novo, caindo no mesmo erro, entregando sua mulher de novo para outro homem por medo de morrer. Mesmo na certeza da promessa que Deus tinha dado a ele. E é muito louco, no outro caso, que a Bíblia deixa bem claro que o que acontece? Sodoma e Gomorra foram destruídas. Não estou dando spoiler porque essa história é conhecida. Vamos lá. Sodoma e Gomorra, então, é destruída. E aquela fumaça faz com que eles tenham que sair dali de novo. E lembre-se que antes de Sodoma ser destruída foi quando o Senhor visitou Abraão e falou que daqui 1 ano Sara seria mãe. Então, quando eles viajam e vai ali para o rei Abimeleque, eles, como a própria palavra fala, o rei Abimeleque, ele não possui Sara. Ali a gente pode dizer que isso não acontece realmente, porque a palavra fala que a madre de Sara estava aberta. Então Deus tinha preparado Sara para que ela fosse mãe. E se o rei Abimeleque ali possuísse Sara, ele tinha grande chance de engravidá-la. E olha que loucura, cara. Sara já idosa, nos seus 90 anos, ainda desejável. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor, quando abençoou Sara para ser mãe, ele também derramou a unção da formosura sobre ela. Vamos colocar desse jeito, não vem palavra agora. Mas ela também ficou desejável. E ali o rei, então, desejou Sara. E aí Deus tem que trazer um sonho para Abimeleque, mostrando que para que ele não fizesse isso, porque senão ele seria destruído. E Deus age desta forma, não porque Abraão foi corajoso, porque de novo ele foi covarde, mas porque ali não poderia acontecer de forma alguma, diferente do que aconteceu no Egito. No Egito a gente não sabe, a Bíblia, a gente acha as coisas bonitinhas que acontecem sem pensar na perversidade do homem, a gente espera que não tenha acontecido, mas também não deixa claro se aconteceu ou não. Mas naquele momento, Sara não engravidaria, mas agora a madre de Sara estava aberta, e se Abimeleque a possuísse, a chance dela ter um filho desse rei era muito grande. Então Deus intervém ali diretamente no rei com o sonho.
Mas, de novo, a gente vê Abraão sendo frouxo. Aí depois a gente vê de novo Abraão crescendo. Cara, então, onde eu quero chegar, a Bíblia é maravilhosa, que ela mostra sempre que nós cometemos erros, mas que também podemos acertar. Que nós somos falhos, assim como os grandes heróis da fé. Mas também podemos corrigir a nossa rota e estar próximo do Senhor. Então, não significa que, ao errarmos, Deus nos abandonou. Ao contrário, ao errarmos, Deus quer a gente mais próximo dele para que a gente se arrependa do nosso erro e esteja de novo andando junto a ele. Isso é maravilhoso. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar, colocar alguma coisa? É só fazer a observação daquela questão, né, que a gente já havia conversado, que Ló escolheu ir para o vale bonito aos olhos, né? E aí, com o tempo, ele foi para uma área onde quem habitava ali era perverso, era pecador. E com o tempo ele foi se achegando cada vez mais a ponto de praticamente morar dentro, né? Então é aquele cuidado que nós devemos ter, porque às vezes as coisas nos parecem bonitas no primeiro momento, mas não são corretas, ou não são de Deus, ou não é aquilo que Deus tem para você. Ou realmente você já sabe que aquilo não é correto. Aí fala, não, mas é só um pouquinho, ou eu nem vou, eu só vou estar lá, só vou estar... E aí, quando você vê, você já está no meio, você Só já vou ver, está... né? Só vou ver ali, fala assim, É, vou dar uma olhadinha ali. é a De repente você mesma, está no meio do troço. é a mesma coisa de você se assentar em roda de conversa de amigos Uhum. do passado, e aí eles começam a falar, e começam a falar um monte de besteira e pensamentos. Quando você vê, se você não cuidar, daqui a pouco você está falando as mesmas coisas, sabe? É isso. Então, a Bíblia aqui nos mostra isso, o cuidado que a gente tem que ter, né, em nossas vidas, para não dar brecha para o pecado entrar, e você até buscar, né, querer porque parece ser aos olhos uma coisa bonita, uma coisa, né? E olha que ele coloca lá, parecia o jardim, né? O jardim do Senhor, ou seja, era como se fosse um jardim do Éden, vamos dizer assim. Então, uma coisa divina, uma coisa bonita, mas era perigoso ali, né? E quantas vezes a gente olha o pecado e acha atraente, né? Um bom dia, Rose, vai com Deus. Quantas vezes a gente olha o pecado e acha atraente, né? E, cara, de verdade, o pecado não é feio. Só hoje que ele tá ficando feio, né? Hoje tá ficando estranho, na verdade. Mas aquele que faz o cristão cair, ele não é feio, ele é bonitinho. Ah, o que tem assistir uma novela? Normal. O que tem ver Big Brother? Ah, o que tem você ir ali com os seus colegas num barzinho? Ah, é só uma cerveja. Ah, é só um bate-papo. A hora que você vê, em vez de você ser luz, você já está nas trevas. Aí essas pessoas já começam a fuxicar, falar mal dos outros, já começa a hora que você vê, você também está usando a sua língua para também amaldiçoar a vida dos outros em vez de abençoar. Então é isso mesmo, cara. Em vez de você, muitas vezes a gente precisa fazer como José, casca fora, sair correndo. Eu gosto muito, cara, da parábola das 10 damas de honra, das 10 virgens, porque ali tem algo assim que a gente tem que pegar para nós e aprender a viver dessa forma. Quando o amigo do Senhor avisa que o noivo está chegando e as 5 damas que têm azeite prepara suas lamparinas para ir de encontro com o noivo, as outras 5 falou, me dá um pouquinho do seu azeite porque o meu acabou. E a resposta delas não é, ai, será que eu dou?
Mas será que eu dou ou não dou? Porque talvez a gente pode ficar sem. Não, a resposta delas é seca. Não. Porque se eu der, eu vou ficar sem. Vai lá no mercado e compre. Então, muitas vezes não, a maior parte da nossa vida a gente tem que aprender a falar não, não vou, não quero estar no meio de vocês, não vou neste ambiente. Você quer estar comigo? Vamos para um outro ambiente. Vamos para um ambiente mais calmo, vamos para um lugar onde pode ter criança, ou então nem vamos. Você entende? Porque às vezes essas pessoas nem te procuram mais, porque sabe que você não anda mais como eles. A pessoa que vai para o lugar errado não procura a gente mesmo, não. A gente tem que policiar a gente mesmo, que se você for igual você está falando aí, a gente acaba indo para o lugar que as pessoas querem. Igual uma vez, a gente foi para uma formatura. Depois dessa formatura, a gente foi comer uma pizza. E ali tava 4 casais combinando para no outro dia, ou naquele final de semana, irem para um clube. Pô, conheci os 4. Aí eu joguei, não tinha nada fazendo sábado. Falei, põe eu também nesse negócio, né? Cara, eles colocaram a gente. Sem problema. A gente comprou uma carne, foi lá, foi um dia divertido, só que o papo deles e a conversa deles não era a mesma que a nossa. A gente não tinha nem comido direito e eles já estavam meio alto já. E aí no outro dia, a gente ainda pegou o resto, foi para casa de um deles ainda comer. Pô, legal, não tem problema, cara. Só que aí o que a gente começou a perceber? Passou-se um tempo, a gente tinha criado um grupo com nós 6. Um saiu do grupo, o outro saiu, não se conversou mais, não chamou a gente para mais nada. A gente via eles fazendo coisas juntos, mas não chamava mais a gente, ao ponto de nunca mais falarem mais nada, provavelmente criar outro grupo só entre eles, ao ponto de hoje a gente não ter mais relacionamento nenhum. Tô achando ruim? Cara, eu gostava das pessoas, mas Deus sabe todas as coisas. Eu fico triste porque o caminho que eles escolheram foram outros. A gente se vê, de vez em quando, acaba se vendo. Um desses casais é parente. Então, a gente, assim, aniversário, alguma coisa, a gente se vê. Mas, cara, a gente não consegue, não dá mais para sentar na mesa, de frente um com o outro e conversar. Porque não tem papo, irmão. Troca 2, 3, 4 palavras, dá uma risadinha aqui, outra ali, e já não tem mais assunto, cara. Por quê? Porque o assunto deles é outro. É igual aconteceu uma situação, a gente estava na igreja, domingo de manhã, e a mãe de uma dessas pessoas veio conversar com a gente, ela ficou internada um bom tempo. Nessas horas eles lembram de todo mundo, né? Nessas horas lembra de pedir oração, nessas horas lembra de pedir ajuda, mas na hora que tá tudo tranquilo, nem lembra que conhece as pessoas. Mas vamos lá. E aí ela veio contar, né, o que ela passou no hospital, que ela quase morreu e tal, que Deus cuidou dela, que Deus tratou dela. Foi toda feliz, cara, ela é um amor, a mãe dela, a mãe dessa pessoa. E toda feliz contar, né, a situação que aconteceu, e a gente ali parou, ouviu uma senhora, e no meio disso, a filha dela foi buscá-la. Ela só faz isso, ela leva, deixa a mãe na porta da igreja, volta para casa, na hora que dá o horário, vai lá, busca a mãe e volta para casa. Não vai mais na igreja. E tipo assim, antes dessa situação, antes dessa transformação, a gente tinha um convívio, um relacionamento e tal, tinha uma amizade e tal. Bicho, nem bom dia ela me deu. E eu tô numa noia, velho, que eu também não vou atrás de ninguém mais, não. Se você quer passar por mim e não olhar pra minha cara, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque, cara, as minhas escolhas, o meu grupo de pessoas, o meu relacionamento, as pessoas com quem eu quero andar mudou. Não tenho necessidade, não é o tipo de pessoa que, eu preciso transformar, não. Ela conhece a palavra, ela é aquela pessoa que a gente viu em Hebreus,
ela conhece a palavra, ela viveu o Espírito, ela conhece o Espírito, ela está nesse caminho porque ela escolheu. Não tem o que eu faça para mudar. O único que pode mudar isso é o Espírito Santo. E eu já sou aquela pessoa que ela vai olhar para mim e vai repelir. Então, não faço mais questão, não vou ficar sofrendo por isso. Então, a gente tem que fazer muitas vezes escolhas, assim como as damas, de falar não. Diferente do que Ló fez. A gente vê na história Ló, então, indo para um lugar bonito e agradável. Provavelmente a situação o levou para dentro da cidade. A gente vê, então, a cidade não protegendo Ló se tornando escravo dos reis, com certeza prisioneiro. Lembra que Ló tinha 2 filhas e a sua esposa, vai saber o que poderia acontecer com elas, sendo escravos. Lembra que não era só Sodoma que era perversa, mas com certeza todos ali naquela região. E aí a gente tem, então, Abrão se movendo para salvar Ló. Ele não estava salvando, querendo destruir os reis, ele só queria resgatar o seu sobrinho. Mas ali ele salva tudo ali, e Ló, de novo, não fala não para aquela situação, ele volta para o mesmo lugar que ele estava. É o que a gente chama do cachorro que volta para comer o próprio vômito. Ló, sabendo daquilo, cara, Ló teve a oportunidade, ele não precisava voltar com Abrão, mas ir para outro lugar. Não, ele escolhe voltar para Sodoma. Ele escolhe voltar para onde estava a sua casa. Ele escolhe voltar para onde era fácil para ele, né? Agradável para ele. Então, nossas escolhas, as nossas atitudes, o que a gente faz, fala muito de quem a gente é. Então, muitas vezes precisamos aprender a falar não. Quando não tem jeito, por exemplo, igual parente, né? Como eu acabei de falar, você tem que ir no aniversário. Cara, seja a luz neste lugar. E se for para você ser uma lâmpada quieta, seja uma lâmpada quieta. Mas tente não falar aquilo que não agrada ao Senhor. Encha seu coração do Espírito. E não tente também, de maneira alguma, tentar pregar para essas pessoas. Elas já te conhecem, já sabem. A não ser que o Espírito Santo dê aquela brecha assim, cara, que parece que é o anjo mostrando. Agora você pode falar, aí você vai falar. Agora, se for da sua vontade, porque você quer convencê-lo do erro deles, eles já sabem. E escolheram estar no erro. Então, assim como Ló, ele sabe que para onde ele está indo não é bom, mas ele escolheu ir para aquele lugar. Então, que a gente tome atitudes, que a gente faça escolhas, que a gente esteja sempre firmado no Senhor e na certeza de que Deus, assim como ele é com Abrão aqui na história, ele é conosco também. Se a gente for ter que ir para uma batalha, que a gente vá na certeza de que o Senhor está conosco, porque aí sim teremos vitória. Agora, eu gosto muito tem uma palavra do Thiago Brunet que fala: não entre em guerras que não é sua. Não entre em batalhas que não são suas. A gente vai ver mais para frente Jacó lutando com o anjo e se prostrando diante de Esaú. Olha que louco. A batalha de Jacó não era contra Esaú, e sim contra o Senhor. E ali Jacó vence Esaú lutando com o Senhor. E aí ele vence aquela batalha que era dele, que era uma batalha, na verdade, se a gente prestar bem atenção, de identidade. Aquela batalha que Jacó teve com o Senhor tem a ver com identidade. E quando ele vai no outro dia, de frente com Esaú, já é outro Jacó. Já com a sua identidade formada e sabendo que o Senhor era com ele e o abençoou. Então ele não precisava lutar aquela luta com Esaú. Então que a gente lute as batalhas que Deus dá para nós lutarmos e que a gente não fique caçando e lutando as batalhas dos outros. Fechou? Vamos orar então para a gente finalizar? Pode orar, Diego, por favor? Posso. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, ó Pai, que o Senhor
nos concede, nos dá o privilégio de acordarmos, de estudarmos a sua palavra, de nos debruçarmos sobre as Escrituras, ó Pai, de darmos o início do dia, dedicarmos ao Senhor. Buscamos, ó Pai, através desses estudos, dessa leitura, compreender cada vez mais, ó Pai, e buscar, através dela, e com a ajuda do Espírito Santo, ó Pai, buscar um crescimento em nossas vidas, um crescimento espiritual, que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, vivendo mais próximo que conseguirmos do que Jesus viveu, Pai. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, Pai. Por isso pedimos, ó Pai, esteja sempre conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no seio da nossa família, nas festas de família, Pai. Que o Senhor derrame a sua sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos essa sabedoria de como lidar com aqueles, Pai, que já conheceram, ou conhecem, Pai, mas decidiram se afastar e buscar outros rumos. Usa-nos, Senhor, se assim for da tua vontade. Usa-nos para que a tua palavra alcance aqueles que precisam ser alcançados, ó Pai, mas apenas se for da tua palavra, Pai. Que a nossa vida seja um reflexo daquilo que o Senhor foi, Pai. Paizinho, queremos pedir por esse grupo, que o Senhor esteja fortalecendo-nos cada vez mais, esteja nos encorajando cada vez mais para acordarmos, para estudarmos a Tua Escritura, as Tuas palavras, ó Pai. Aqueles que já estiveram no grupo e que agora não estão acordando cedo para o estudo, que o Senhor esteja, ó Pai, proporcionando a oportunidade de retorno ou de estudo num outro horário. Aqueles que nunca estiveram, nunca entraram nesse grupo, que o Senhor esteja trabalhando em seus corações, ó Pai, para que eles possam vir a participar deste grupo ou de outros grupos, pois o importante é buscar ao Senhor. Paizinho, queremos pedir pelas nossas famílias, queremos pedir também, Pai, pelos nossos governantes, que o Senhor esteja sobre a vida deles, trabalhando na vida deles, assim também como nas nossas vidas, ó Pai. Queremos ainda pedir por todos os povos que estão passando por lutas, Pai, por guerras, que o Senhor esteja com os inocentes, as crianças, os idosos, as mulheres, Pai. Esteja levando a eles todo o suporte que eles precisam, Pai, para passar por essa situação. Sabemos que tudo está no controle do Senhor, ó Pai. E que se for da tua vontade, a guerra cessará. Mas que se pessoas precisam passar por isso, ela terá o seu tempo de duração para depois cessar, ó Pai. Sabemos disso, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Paizinho, queremos pedir ao Senhor pelo nosso dia, pelo
nosso final de semana, Pai, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, Pai, de qualquer brecha que o inimigo insiste em abrir perto de nós, ó Pai. Nos guarde, Senhor. Sê conosco, nos fortaleça, Pai. Perdoa, Pai, qualquer pensamento mal, qualquer pecado, Pai, que nós pensarmos ou dissermos, Pai, que não o agrade, que o Senhor perdoa, Pai, com a sua misericórdia, esteja sobre nós, derrama a sua misericórdia, ó Pai, e perdoa as nossas falhas, Senhor. Sê conosco no dia de hoje, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de Gênesis. Cara, Deus é maravilhoso. E aí, onde você tem andado? Com quem você tem andado? E quais têm sido as suas escolhas? Pense nisso. Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.